Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 22 de setembro de 2024. E hoje no nosso programa vamos falar sobre as oficinas de oração e vida. Os nossos convidados são Osana dos Santos Bezerra, que é coordenadora estadual desse serviço, e Ronaldo Rufino Gomes, que faz parte da equipe de coordenação estadual das oficinas de oração e vida. A gente já deseja aqui boas-vindas, Osana e Ronaldo. Obrigada, Luísa, e aos ouvintes, aos que estão conosco. É muito bom estar aqui para falar sobre o nosso serviço. É uma alegria recebê-los, Ronaldo também aqui conosco. Bom dia, paz e bem para todo mundo. Perfeito. E a gente começa aqui o nosso programa, essa 1 hora de conversa, perguntando a vocês bem o início, assim, o que é esse serviço, as oficinas de oração e vida. As oficinas de oração e vida, elas são um serviço da Igreja Católica, que surgiu há muito tempo atrás com o Frei Inácio, que ele é o fundador, um frei capuchinho que saiu pelo mundo pregando os encontros de experiência de Deus, E esses encontros, eles eram fechados de uma semana, eram encontros tão fortes que as pessoas, quando terminavam esses encontros, ficavam pedindo para ele disponibilizar aquele material para as pessoas, que não tinham a oportunidade de viver um retiro fechado de uma semana. E esses pedidos foram tantos que aí ele foi vendo a necessidade de transformar isso num método de fazer com que muitas outras pessoas também tivessem a oportunidade de viver. E daí surgiu as oficinas de oração e vida pelo mundo inteiro. Uma coisa, há 40 anos, e interessante assim que foi numa época que ele mesmo cita nos seus escritos, que foi a questão do Concílio Vaticano II. Sim. Logo após o Vaticano II, e a igreja naquele tempo, um novo Pentecoste, a necessidade de atualizar a linguagem, a evangelização, então ele surge nesse momento na ordem franciscana também, criou um movimento com os frades, e isso, vamos dizer assim, transbordou para os leigos, como a Osana falou. Esse pedido veio dos leigos, e ele, depois disso, ele pegou esse material da experiência dele, pessoal e ao mesmo tempo de acordo com os escritos dele, do Vaticano II também, ele começou a transformar isso em encontros, que se chama as oficinas, como se fosse um curso, vamos dizer assim, de espiritualidade, que trabalha toda a espiritualidade. Então ele se reuniu durante várias semanas, durante um ano, não foi, Osana? Foi um ano mais ou menos. Um ano mais ou menos, semana após semana, com um grupo de 60 leigos para estudar o material e organizar esse material, e assim surgem as oficinas de oração e vida, E aí, qual o objetivo, Qual, digamos assim, o objetivo ou objetivos das oficinas de oração e vida? Primeiro de tudo é ensinar as pessoas a orar. Só que a oração, às vezes, as pessoas têm como algo, eu vou fazer aqui minha oração, ou então vou rezar o meu terço, o Pai Nosso. São orações, mas a oração vai muito além disso, que é essa intimidade mesmo com Deus, esse diálogo com Deus. E as oficinas vêm aprofundar isso, vêm dar sentido ainda mais à oração. Tanto a oração que já existe, a escrita, a oração do texto, fazer com que a gente possa tirar toda a profundidade da oração e não ficar na oração superficial, principalmente ligando a Deus, fazendo com que a gente tenha esse diálogo profundo com Deus. E isso naquela época foi uma grande novidade para a igreja, e por isso tantos pedidos onde ele esteve para que surgissem. E aí nasce as oficinas de oração com esse objetivo principal: ensinar o povo de Deus a orar, mas não de uma única forma, mas de várias formas, de maneiras variadas. E uma coisa interessante, na igreja sempre a gente escuta que nós precisamos orar, Nós precisamos rezar, mas a grande pergunta que as oficinas tentam responder: como? Que forma? E aí, como a Osana falou,
o Frei, de acordo com a sua experiência, por exemplo, nas oficinas nós fazemos a leitura rezada da palavra de Deus, dos salmos, das orações, a oração escrita, a oração do abandono, a oração, por exemplo, a oração auditiva. Ontem completou 800 anos das chagas de São Francisco, né, que ele recebeu as chagas. E a espiritualidade é franciscana também. Então, oração auditiva, por exemplo, Francisco praticava essa oração de pegar uma frase e você vai repetindo aquela frase, dando espaços de tempo e vai sentindo com todo o coração aquela frase, e ali vai espaçando o tempo e você vai entrando em uma intimidade profunda com Deus. Porque quando a gente fala em falar com Deus, não significa exatamente palavras, né, Osana? É o silêncio, e aprender a silenciar é uma grande questão hoje. Eu acho que a gente precisa, diante de um mundo de tanta ansiedade, de depressão. Então as oficinas elas ajudam a concentrar a atenção, a serenar, a pacificar o corpo e a mente. E nós fazemos exercícios também de silenciamento, que não é oração, mas nos ajuda, assim como ajuda para trabalhar, para estudar, para dormir. Então nós usamos também exercícios que nos ajudam a manter a concentração, porque, como diz Santa Teresa, né, ela diz, orar é concentrar a atenção e mantê-la centrada em um tu que sabemos que nos ama. Então, tudo aquilo que nos ajuda a concentrar nossa atenção em Deus, essa ponte que são a escrita, a fala, um cântico, né? Tem gente que gosta de orar cantando, e outras modalidades, que a gente chama assim também modalidades, que ajudam a nos concentrar em Deus. Isso é oração. Que ela diz também que a mente é a louca da casa, né? A mente da gente, a gente está aqui conversando, mas a gente já está preocupado amanhã, o que vai fazer, o que vai trabalhar. Então, a grande questão é nós podermos nos concentrar em Deus e aproveitar no silêncio, e essa é uma característica também das oficinas. Nós somos uma espiritualidade assim, expansiva, como a renovação carismática, né, que é outra vertente da igreja. Nós somos uma mais contemplativa. E isso num processo, né? Não é do dia para a noite que você vai se tornar um contemplativo. Mas essa contemplação que nos ajuda a trabalhar tanto a questão espiritual, divina, mas também a humanidade nossa, a nossa paz, né? Sem dúvidas. E eu queria até aproveitar isso que você falou, Ronaldo, para perguntar a vocês como a gente pode, digamos assim, cultivar, né, essa prática da oração, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de tantos ruídos. Verdade. E até pegando esse gancho dessa própria pergunta, né, a gente chama, o próprio serviço se chama Oficina de Oração e Vida. Por que e vida? Porque a gente precisa colocar na nossa vida. Então, essa oração que a gente faz, tanto contemplativa como as mais simples, porque a Oficina de Oração e Vida, ela é tanto para quem não tem uma prática de oração, como aquela pessoa que entende que é muito orante já, né? Sim. Então, assim, mas a gente precisa colocar na nossa vida, senão a gente não consegue, né, fazer com que esse mundo nos deixe, esse mundo barulhento nos deixe. E aí a gente tem práticas diárias. A oficina, a gente tem um encontro semanal, né, que a gente se reúne. E esse encontro semanal, cada um leva para casa uma prática para fazer todos os dias. E a principal delas é o que a gente chama de tempo forte ou sagrada meia hora. Então, cada participante, que são os oficinistas, precisam se comprometer a dedicar a Deus um tempo. E nesse tempo, eles recebem uma pauta sobre a palavra de Deus que eles vão meditar, a forma como eles vão meditar e como eles vão colocar isso na vida deles. Porque se a gente não coloca a nossa oração, se a gente não leva, de certa forma, o tempo que a gente teve com Deus para a nossa vida, a gente não consegue se transformar. Então, as oficinas conseguem essa transformação, essa cristificação, porque a gente bate na tecla todos os dias. Esse tempo que eu tenho com Deus, eu vou levar uma missão, uma tarefa, uma vivência para a minha vida. Então, por exemplo, todos os dias você sai de casa com uma frasezinha para passar o dia inteiro com ela. Por exemplo, perceba o amor de Deus. Então, em todos os lugares agora você vai perceber onde está esse amor de Deus. E aí você vai lembrar do seu tempo de oração, você vai lembrar do texto bíblico que você meditou, que tem tudo a ver com isso. Então, a gente faz de tudo para que as pessoas liguem à vida. E aí, aos pouquinhos,
dia após dia, semana após semana, a gente vai se transformando e ficando mais parecido com Jesus, que esse é o objetivo maior das oficinas. As oficinas, ela tem duas linhas mestras, né? Uma descendente, Deus fala comigo através da palavra, toda, como a Osana falou, todas as sessões são pautadas na palavra de Deus. Digamos assim, é a leitura orante da palavra, aquilo que a igreja tanto recomenda e que as pessoas têm dificuldade, a lição divina. Então a base é essa, e aí Deus fala comigo. E aí fica faltando outro pedaço, que é eu falar com Deus. E como é que eu vou falar com Deus? Através das modalidades que a gente chama. Então você aprende uma modalidade de oração semanalmente para praticar, porque o importante é a prática, né? E tem uma coisa que o Frei Inácio, que é o fundador, ele diz assim: toda atividade orante que não termina em transformação de vida é alienação. Então, toda a oração, o terço, a Santa Missa, a oficina, o que eu estou fazendo na igreja precisa transformar a minha vida. E transformar a vida, nós temos um modelo, né? O modelo não é o padre, não é o coordenador da oficina, não é o Frei Inácio. O modelo é Jesus Cristo. Então, a oficina, ela pretende nos cristificar. Quer dizer, nos tornar parecidos com Jesus, suas atitudes, seu comportamento, seu estilo, suas opções, né? E tem uma frase que resume bem isso que o Frei Inácio disse. Alguém que já fez oficina sabe disso que eu estou falando. Você pode esquecer tudo, mas não pode esquecer uma frase que tem nas oficinas que resume tudo. Uma pergunta, está aqui até na nossa camisa. O que faria Jesus em meu lugar? Então, diante de qualquer situação, diante de uma escolha, diante de uma opção, você está diante da situação, vem aquela pessoa que você não tem tanta facilidade de lidar, você está com preguiça de fazer o bem, você está com preguiça de ir para a missa. O que faria Jesus em meu lugar? Diante de uma dificuldade grande. Isso não é mágica, né? Isso não é uma coisa... Se você estiver em dia com a sua oração, com o seu tempo forte diário, quer dizer que se Jesus, como o Frei Inácio disse, se Jesus estiver vivo na mente e no coração, Jesus vai questionar você, vai lhe inquietar e você vai... Aquela atitude que talvez você tivesse de pecar, vamos dizer, naquele momento, diante de uma pessoa, diante de uma escolha, de uma omissão, você vai agir como agiria Jesus. Então isso, minha gente, isso é a cristificação, isso é a conversão que vai acontecendo no dia a dia. Claro, você vai errar, nem sempre você vai agir como Jesus, né? Verdade. Vai ter Nós somos humanos, né? Mas assim, você vai ter a máxima satisfação, como ele mesmo diz, nesse mundo, de superar seus próprios limites. E aí as oficinas vai trabalhando vários conceitos, a questão do perdão, da reconciliação com Deus, consigo, com as pessoas, a capacidade de perdoar, que é uma coisa muito difícil, né? Demais. E aí na oficina também a gente trabalha todas essas questões. Vocês falando, agora eu me lembrei, porque eu já fiz as oficinas de oração lá na paróquia de Candelária, agora faz muito tempo, acho que tem, sei lá, uns 10 anos pelo menos. E vocês falando, né, eu me recordando, né, que a cada encontro realmente a gente aprendia uma modalidade de oração, né, e muitas que eu não conhecia, né, a questão da escrita, né, essa mais contemplativa, porque realmente quando a gente pensa em oração, a gente remete muito àquele momento da oração simples, né, do dia a dia, que a gente... De momento. De momento. E nas oficinas realmente eu aprendi várias outras formas. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque eu queria que vocês falassem um pouquinho como é essa metodologia, né, dos encontros. Eu lembro que a gente ouvia um áudio, né, do Frei. E aí como é que acontece, né, esse encontro? As oficinas ficam fáceis da gente conseguir esse processo que até Ronaldo falou, né? Não é do dia para a noite, não é mágica, mas é um processo que torna possível a gente ficar mais parecido com Jesus, porque é muito passo a passo, né? No começo é uma oração bem simples, que dá para todo mundo fazer, que é a leitura rezada, por exemplo, que já é uma oração escrita. E assim, todo o encontro, ele é muito bem conduzido no sentido de que tem um tema específico, né? Que é justamente no comecinho a gente precisa lembrar que Deus é Pai, que Deus é amor, porque muita gente não sabe, não conhece esse Deus que é amor, né? Então começa por aí, mostrando quem é Deus, né? E nesse mostrar quem é Deus, aí tem um áudio do Frei que vai falar sobre isso, vai aprofundar sobre isso, né?
Tem a palavra de Deus que vai falar disso também, vai mostrar na palavra onde está dizendo que Deus é amor, né? E tem a modalidade de oração e tem a partilha, se ensina como fazer a partilha bíblica, a partilha desses momentos. Então, assim, isso no primeiro encontro. No segundo já tem um outro tema, um pouquinho mais profundo, porque a pessoa já entendeu o primeiro, já passou a semana vivendo aquele amor de Deus, né? E aí já está pronto para ir para o segundo. E assim, o terceiro, as oficinas de adulto, que tem vários serviços, né? São 15 encontros, então quando você chega no final, aí você já tem condições de entender muito mais e já está assim, muito mais pertinho de Jesus, porque já foi vivendo dia após dia, semana após semana, esse método, né? Então, o método é basicamente baseado, como o Ronaldo já colocou, né? Palavra de Deus, sempre, e modalidade de oração, que é eu escutar a Deus na palavra, o que Ele tem para me dizer, eu aprender o que Ele está me dizendo, porque isso a gente também mostra como a pessoa vai perceber ali a voz de Deus através de sua palavra, que muita gente chega para a gente dizendo que é difícil, que não entende a palavra de Deus. Então, na oficina, ele aprende a lidar com ela, né, com a palavra de Deus, a entender o que Deus está querendo dizer, né? E aí a gente responde pela modalidade de oração, mas tudo muito ligado, né? Com o tema, todo concatenado, tema, palavra de Deus, minha resposta na modalidade de oração e levar tudo isso para minha vida, para minha casa todos os dias. E aí esse método lá na frente vai fazer com que você mesmo se olhe e diga, eu tô diferente, né? Porque, como o Ronaldo falou também, quando a gente está com a nossa oração em dia, esse momento que eu tiro para Deus todo dia, vai ter uma hora que mesmo que eu queira fazer aquilo pelo humano, que é responder com a mesma moeda, Jesus que está lá na consciência, olha, você à frente, não é assim. E aí a gente se retrai, aí a gente entende, não, Jesus não faria assim, então eu vou me calar, mesmo que seja difícil, mas era isso que eu queria colocar, esse processo não é com coisas grandes, é com o dia a dia, é com as pequenas coisas, e é assim que a gente vai conseguindo ficar mais parecido com Jesus. Uma das coisas assim que a gente tem ao longo desse tempo, né, quando as pessoas dizem assim, eu não sabia o que Deus dizia, o que é que Deus falava para mim, e hoje eu sei. Então, aquela senhorinha, tem gente que aprende a ler na oficina. Que legal. Né, a gente nas comunidades, né, as pessoas não têm facilidade de leitura, né, Osana? E aí a pessoa começou a ler, imagina você, aquela pessoa que tem dificuldade, de repente ela diz, agora eu entendo o que Deus está me dizendo. E aí também ela também vai falando com Deus. E as oficinas, eu diria assim, que é como se fosse um fermento na massa. Ela não é estrondosa, não tem muito, né, Osana? Mas ela vai ajudar, porque as pessoas, às vezes algumas pessoas têm medo das comunidades. Às vezes alguns padres têm medo, vocês vão tirar o povo da igreja, né? Vão formar outro grupo. Não, as oficinas, ela vem, vou dizer assim, vem capacitar os agentes de pastoral, os membros, para que eles possam atuar melhor. Verdade. Porque às vezes as pessoas gostam muito de servir. Eu observo isso nas comunidades. Vamos fazer um mutirão, vamos carregar cadeira, vamos fazer um evento. Às vezes as pessoas se comprometem mais. Mas as pessoas entenderem, perceberem por que estão fazendo aquilo, por que eu estou fazendo esse encontro do ECC, por que eu estou fazendo essa missão. O Frei Inácio, ele diz assim, tudo está no mundo das intenções. Quando a intenção é reta, a ação é pura. Então a intenção, qual é que eu estou fazendo? Eu estou aqui, nós estamos aqui nesse programa, né? Nós estamos aqui por quê? Porque eu quero aparecer, porque eu quero me mostrar, porque eu sou... Não, porque nós queremos evangelizar. Então, essa intenção, então a gente vai, as pessoas vão tendo consciência que o servir ali, tá ali por exemplo, na mesa do dízimo, ela está porque ela está ajudando no corpo da igreja, na manutenção da igreja. Então, as oficinas ela vem trazer consciência. Também eu acho que uma das coisas que é o maior desafio que, desde quando eu me entendo de gente na igreja, é a questão da evangelização. Sim. O que é evangelizar? Evangelizar não é apenas a gente pegar a Bíblia, o texto, ou um catecismo e a gente derramar palavras, né? É a presença, é a maneira, é a escuta, é a acolhida, é ir até o outro e, claro, também levar a palavra. Então,
As oficinas, elas ajudam a gente também a ter mais humildade, porque a gente percebe que nós somos pecadores, nós somos limitados, e a gente vai entendendo a nossa própria fragilidade e vai tendo compaixão. Frei Inácio disse que se a gente pudesse resumir Jesus, a gente resumiria com 2 palavras: compaixão e misericórdia. Jesus era compassivo e misericordioso. Então isso dá uma coisa na gente, dá vontade também da gente ser, né? Da gente, porque às vezes a gente quer ter uma atitude muito, eu sou muito puro, muito, sei lá, muito santo. Não, nós tentamos ser cristãos que têm também esse olhar de Jesus, de que o outro precisa ser acolhido. O Papa Francisco tem falado dessa igreja em saída, dessa igreja suja de lama, sim, de portas abertas. Tudo isso é muito simbólico. Uma igreja em campanha, como hospital de campanha. Eu imagino uma igreja como hospital de campanha. O que é uma guerra, né? E um hospital de campanha ele que está para ajudar. E a partir, eu vejo o Papa Francisco, acho semelhante com as coisas do Frei Inácio, que ele diz assim: a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, a partir disso, eu vou ser caridoso, eu vou ser justo, eu vou lutar pelos direitos das pessoas. Então, não é simplesmente eu sou humano, eu sou sensível, eu sou bom porque eu sou. Não, nós somos, né? Mas a partir dessa experiência com Jesus, vai transformando a minha vida também. Ronaldo e Osana, vocês vão continuar aqui com a gente, mas a gente vai para um rápido intervalo, e você que está nos acompanhando aqui pela Rádio 91, seja de casa, do trabalho, do seu deslocamento, não sai da sintonia do bem, porque a gente volta já com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 22 de setembro de 2024. Hoje estamos falando sobre as oficinas de oração e vida, e os nossos convidados são Osana dos Santos, que é coordenadora estadual desse serviço aqui no Rio Grande do Norte, assim como Ronaldo Rufino, que faz parte da coordenação estadual. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o que o que são as oficinas, os objetivos e tudo mais. E eu queria que a gente começasse esse segundo bloco falando sobre de que forma as oficinas elas contribuem para o crescimento espiritual e pessoal dos participantes. Pois é, a gente até falou já no bloco passado, né, desse mundo barulhento, turbulento, né, que a gente vive. E aí nas oficinas a gente aprende a parar para falar com Deus, e nessa parada a gente vai revendo a nossa vida. Como as oficinas ensinam, né? Oficina de oração e vida. Eu preciso trazer para a minha vida, eu preciso avaliar os meus critérios de vida, as minhas atitudes. Então as pessoas começam realmente a mudar, a ter comportamentos diferentes, aqueles que a gente chama nas oficinas, trocar os nossos traços negativos pelos traços positivos de Jesus. Tudo que a gente consegue na oficina é porque a gente pede para as pessoas e olha para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então, assim, a gente, dia após dia, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, a gente vai trocando aquilo que eu faria, que todo mundo faz, na verdade, a grande maioria das pessoas faz, de não calar, de ter o ímpeto de responder, de pegar aquele insulto e devolver, olho por olho, dente por dente. É quase isso. Exatamente. Isso é muito comum na sociedade. Ser humano, né? E o mundo é cada vez mais individualista, né? Sou eu tenho que buscar o meu bem, a minha... enfim, as minhas oportunidades, esquece do outro. Então a gente lembra de Jesus Cristo, pede para as pessoas olhar e está toda hora falando dele e de trocar os nossos traços negativos pelos dele. Então isso dá uma diferença gigantesca na nossa vida, porque aí
Os de casa mesmo chegam e digam, olha, você está diferente. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Os do trabalho, porque o trabalho é um grande campo, né? Sim, sim. Esse hospital de campanha tem que ter um instalado no trabalho porque precisa, né? E geralmente. E aí as pessoas no trabalho já vão estar diferentes. E se eu estou diferente no meu lugar, eu vou tocar outras pessoas de alguma forma. E se cada um estiver diferente, mais parecido com Jesus, o mundo muda. Então, esse espiritualmente, ele sobressai, ele faz com que as pessoas notem. E sem você precisar dizer. Você não precisa dizer que está fazendo oficina, você não precisa dizer que está orando todo dia, porque é um movimento que vem de dentro para fora, né? Jesus mesmo diz, né, que é de dentro que sai todas as coisas, né? Do coração do homem, é lá que está o seu tesouro. Então, se eu estou buscando todo dia um pouquinho estar com Ele, Ele vai me transformando. E aí eu vou conseguindo mudar e acho que é a Santa Teresa que dizia assim, se você quiser mudar, vá para casa, mude na sua casa. Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá. Então, é do pouquinho, Madre é do Teresa. meu mundo, Madre Teresa, que eu vou mudando. E aí, desse pouquinho, eu já vou transformando alguém, e alguém já vai vendo e já vai mudando, e isso transforma, né? Isso transforma a minha vida pessoal, transforma a vida de quem está do meu lado, transforma a sociedade, transforma a igreja. Verdade. Tem uma coisa que o Frei Inácio fala, que ele diz assim, o divino e o humano têm de caminhar de mãos dadas. Então, tem uma coisa que na escola, quando a gente faz a escola para seguir, né, a gente aprende assim. Algumas espiritualidades colocam o mistério do pecado como panorama, assim, a gente tem que combater o pecado, né? Lutar contra o pecado. E o Frei Inácio, ele diz assim, não coloque na frente o pecado, porque nós somos pecadores, né? E ele diz até assim, não é bom a gente ficar dizendo assim, eu sou um pecador, eu tenho que lutar todo dia, e até às vezes a pessoa tem que confessar, parece que todo dia aquele pecado, como se fosse uma coisa que... E aí ele diz assim, coloque Jesus à sua frente, e aí vá copiando os seus traços. E como é que a gente copia os traços de Jesus? Nessa meditação diária, nesse contemplação do Evangelho. Porque onde é que eu vou conhecer Jesus? No Evangelho. É a grande carta, né? É o grande retrato de Jesus, a grande imagem de Jesus. Então, se eu vou copiando os traços de Jesus, o pecado que existe e é verdadeiro, né? Existe mesmo, ele vai se tornando, vamos dizer assim, vai diminuindo as suas forças. Eu não estou ocupado em combater que eu sou orgulhoso, que eu sou impaciente, que eu sou sei lá o quê. Eu estou preocupado e ocupado em copiar os traços de Jesus, a paciência de Jesus. Então aquilo ali, se o meu olhar está desviado daquela situação, eu vou superando isso. É como Jesus, Pedro e Jesus, né? Vem, Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava andando em cima das águas. Quando Pedro olhou para si, começou a afundar. Então, o olhar, e claro, a gente precisa ter uma autocrítica, mas um exame de consciência, né? Uma autocrítica muito forte conosco, mas não numa atitude negativa, mas numa atitude de dizer assim, bem, eu fiz isso aqui, eu estou assim, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? O que é que eu vou fazer? Não ficar naquela coisa de se martirizar, né, com aquilo. Então isso é também um dos traços positivos da espiritualidade, das oficinas de oração em vida. Frei Inácio fala que o pecado fica em vias de superação quando a gente olha para Jesus, porque como a gente está buscando ser como Ele, na hora que a gente bater com o nosso pecado, né, a gente diz, opa, Jesus não faria isso, Jesus não. E aí a gente deixa o pecado, não vai cometer porque está olhando para Jesus e a gente quer ser como Ele, quer fazer como Ele. Isso mesmo. E aí, saindo um pouco desse ponto e falando da nossa realidade local, estadual, hoje como é que está a articulação das oficinas em nível de Rio Grande do Norte? Vocês até falavam em uma outra pergunta sobre encontros para adultos, mas também tem para jovens, né? E aí como é que está essa articulação em nível de estado? A gente já está aqui no Rio Grande do Norte há 35 anos, né? Depois de 5 anos de fundação, já veio para cá através de um casal que morava em Minas Gerais. Ele veio a trabalho, era guia lá das oficinas de oração e trouxe para cá, né?
E 35 anos é muito tempo, né? Muita Verdade. vida. Em relação aos serviços, né? Começando com os serviços, a gente começou com a de adulto realmente, né? Que é a oficina maior, tem mais encontros, tem 15 encontros, mas depois surgiu a oficina para jovens, que é um público de 18 anos, a partir de 18 anos. Tem também para adolescentes, né? Que é de 12 a 17. Tem para crianças, né? 13 a 17, melhor dizendo. Tem para crianças, que é de 7 a 9. Para criança, você não como é essa oficina para Tem, criança? e é tão lindo. Vocês precisam conhecer. Eu imagino. É lindo, sabe por quê? Porque é tão profundo quanto a de adulto. Podem acreditar. Não é uma catequese. É levar as crianças a conhecerem a Jesus de verdade e ter esse mesmo diálogo. Eles têm o tempo forte deles também, todo santo dia. Inclusive, a gente tem muito testemunho de conversão dos pais que chegavam no quarto e o filho estava lá rezando, coisa que os pais não faziam. Estavam lá no seu momento de oração, no seu tempo forte. Então, é lindo por isso, porque ela é tão profunda quanto a de adulto. Claro que totalmente voltada à dinâmica da criança, né? O jeito da criança ser. O guia é um contador de história, né? Exatamente. Legal. Não tem o áudio como tem na de adulto, Sim. mas tem a mensagem onde o guia tem que ser um contador de história. Então ele pode usar o que ele quiser para ilustrar aquele tema que tem na de adulto, mas que ali na de criança vai ser contado da maneira mais interessante possível para ele entender e para ele viver aquilo. Assim como na de adolescentes também. Também é um contador de histórias, o guia, né? Também não tem a fala do Frei, mas tem o tema sendo contado pelo guia. E além disso, a gente também tem um curso para casais, que é maravilhoso. Legal. É bem curtinho, mas é muito profundo também, né? São 6 encontros, melhor dizendo. E temos um curso bíblico, que é curtinho também, são 5 encontros, mas muito profundo, porque a gente vai tratar e aprofundar a palavra de Deus o máximo possível, o máximo que a gente puder. Então, assim, tem um leque muito grande para todos os públicos e ainda tem evangelização mais aberta para o povo de Deus que não está fazendo oficina, por exemplo. Ronaldo falou uma coisa interessante das pastorais. Eu sempre digo para os padres que eu tenho a oportunidade que as oficinas querem ser aquele meio para aprofundar na sua paróquia, até nas pastorais. Toda pastoral precisa de uma formação, né? Nem todas as pastorais têm uma formação fixa, digamos assim, no sentido de já pronta. E a gente pode ajudar nesse sentido, tanto dando palestras, que essas são as variações que a gente tem na oficina. A gente pode oferecer palestras para o público que quiser, jornadas que é um tempo maior, retiros de um dia, a gente tem vários retiros de um dia. Isso não precisa estar fazendo a oficina para viver. Qualquer pessoa pode fazer, desde que a gente organize direitinho. Por exemplo, às vezes chamam muito o Ronaldo para fazer palestra no ECC, no EJAC, para falar de um tema específico, né? A gente, de vez em quando, é chamado e é muito bom, porque a gente vai aprofundar aquilo que a gente já vive, mas dentro daquele tema que a pastoral está precisando. Verdade. E hoje, né, a coordenação, ela está no Estado, nós somos a coordenação do Estado, nível de Estado, e a gente chama as locais, né, as equipes locais. Aqui em Natal são 5, né, Osana? Aqui em Natal são 5. São 5, Natal Oeste, Natal Leste, Natal Sul, Natal Norte e Natal Centro. Não esquecer isso. nenhuma, senão depois se esquecer. Confusão. Depois não dá. Aí tem Seramirim, tem São Tomé, tem Seridó 1, Seridó 2... Isso, né? São aí. 9. No Rio Grande do Norte são 9. São 9 equipes. Seridó 1 e Seridó 2 tem uma particularidade, são várias cidades envolvidas. É diferente de Natal. Natal é grande, mas a gente divide em zonas, digamos assim, né? Natal Leste, Norte, Sul e as outras, as 5 zonas. E no Seridó 1 tem... agora me ajuda, viu? Tem Currais Novos, tem... Lagoa Nova, tem Cerro Corá, tem assim, loteamentos locais bem distantes, tem Jatuarana, tem Bodó,
tem... Aquele meio de mundo. Isso Seridó 1. E Seridó 2 já pega Caicó, Parelhas, São João do Sabugi, e várias... E Mossoró também tem, né? E Mossoró também tem oficina. E aí cada equipe dessa local tem a sua coordenação própria, né? Uma média de 20, 25 guias cada equipe dessa que é responsável para atuar na área da cidade, mas não significa que não possa atuar em outras áreas. Então, o desafio nosso é porque nós não somos fixos em uma paróquia. A gente vai onde se formam os grupos. Sim. Né? Então, o serviço itinerante. Hoje eu estou numa paróquia, amanhã eu estou em outra, mesmo que eu faça parte de uma paróquia, eu como guia, né, tenho a minha ligação, mas o meu serviço, e isso às vezes complica a cabeça do povo, porque vocês não ficam aqui, né, no sentido de pertencer à estrutura da paróquia, mas porque o nosso trabalho é um serviço itinerante. Então, onde surge a necessidade, uma vez por semestre, cada oficina acontece, né? Então são 2 por ano, uma no primeiro semestre, começa mais ou menos em fevereiro, e outra começa mais ou menos em agosto. Então, início de agosto. Então é nesse período que a gente faz o trabalho. Né? E nós somos reconhecidos pela Santa Sé, né? E assim, né? Nós somos um serviço itinerante da igreja, digamos, assim como o Ronaldo colocou. A gente está ligado à Santa Sé, prestamos a gente manda relatório para a Santa Sé, né? A internacional, porque as oficinas elas são a nível internacional, né? Tem mais 42 países, né? Tem mais 42 países, 14 idiomas diferentes, material traduzido em 14 idiomas. E a gente faz a mesma coisa, é isso que é lindo, a unidade da igreja. Então, assim, a oficina que você disse que viveu é a mesma que uma pessoa lá no outro lado do mundo viveu, né? O material é o mesmo, a metodologia é a mesma, a espiritualidade é a mesma. É verdade. Então, assim, aqui a gente todo mundo é ligado à Santa Sé e nós ligados à arquidiocese, né? Onde nós estamos, nós prestamos todos os esclarecimentos à arquidiocese de Natal. Inclusive, a gente visitou o bispo sexta-feira, né, Osana? Não, vai visitar. É mesmo, sexta-feira. Essa foi outra visita, Osana. Tá a visita já aconteceu. Sexta-feira, é verdade, Ronaldo. Mas a gente faz isso sempre, né? De ir visitar o bispo. Os bispos, né? Porque no Rio Grande do Norte tem mais 2, né? Tem 2 dioceses, né? Que é a de Caicó e a de Mossoró. Então, assim, não somos uma pastoral, mas a gente está nas paróquias que necessitarem e quiserem o nosso serviço, a gente vai de todo o coração para isso. É verdade. Osana e Ronaldo, vocês continuam aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo. E você que está também nos acompanhando nesta manhã de domingo aqui no programa Aprendendo com a Igreja, não sai da sintonia do bem que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 22 de setembro de 2024. Hoje no nosso programa estamos falando sobre as oficinas de oração e vida. Nossos convidados são Osana dos Santos, que é coordenadora estadual das oficinas, e Ronaldo Rufino, que também faz parte da coordenação estadual. Nesse terceiro bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse ano, que a gente está vivendo o ano da oração, não é? Que foi proclamado pelo Papa Francisco, e aí de que forma as oficinas elas se inserem, né, nesse contexto da vivência desse ano celebrativo. Foi de grande alegria para a gente ter esse anúncio, ver esse anúncio do Papa, né? O ano da oração, que é o que a gente fez e faz a vida toda, desde a fundação das oficinas, sempre foi isso, né? Sempre foi levar o povo de Deus a orar. Então foi com muita alegria que todas as oficinas, em todos os níveis, recebeu essa notícia, né? E está fazendo o possível para que as pessoas compreendam e vivam ainda mais, né? Esse ano como o ano da oração.
né? E aí, além disso, né, coroando com esse ano da oração, nós estamos num ano muito celebrativo nas oficinas, porque, primeiro, fazem 50 anos que surgiu os encontros de experiência de Deus, que deu início a tudo isso, né? Então, é Jubileu de Ouro para nós, esses encontros de experiência de Deus. E depois de 10 anos surgiram as oficinas. É isso que a gente colocou lá no início, que foi se juntando material, Frei Inácio falando com algumas pessoas, até que surgiu as oficinas, foram 10 anos. E aí estamos comemorando também 10 anos de oficinas, 40 anos de oficina de oração no mundo. E aqui no Rio Grande do Norte, 35 anos. Então, é um ano super bem celebrativo para nós. E a gente tem intensificado muito, né, nesse ano, essas comemorações, trazendo o que a gente pode para fazer com que o povo de Deus, né, e o nosso povo também das oficinas, né, os guias, aqueles que são membros, que levam essa evangelização para as pessoas, para que a gente viva bem intensamente esse ano aqui. E uma das formas que a gente tem feito esse ano para celebrar esses 35 anos, a gente tem feito as jornadas de evangelização, né? Que é uma forma da gente reunir ex-oficinistas, pessoas que não conhecem as oficinas, sim, enfim, evangelizar. Que é uma tarde, a gente já fez algumas por aí, né? E vamos continuar fazendo as jornadas de evangelização. E esse mês de outubro, né, Osana, será um mês muito especial, porque é o mês de São Francisco, é o mês que o Frei Inácio fez a sua Páscoa, né? Então, é um mês muito forte para nós e vamos ter toda uma programação individual de cada guia, né? De cada guia na sua espiritualidade e, ao mesmo tempo, uma vivência comunitária das equipes, com a peregrinação, né? Que a gente vai fazer desse momento, visitando os oficinistas, visitando o guia, tendo essa experiência de celebrar esses 35 anos. Uma coisa que a gente não falou, que também é muito significativo para nós, é que as oficinas foram aprovadas pela igreja no dia de São Francisco. Então, dia 4 de outubro é o dia da aprovação na Santa Sé. Tanto a temporária, que no começo todo o movimento de serviço é aprovado temporariamente, né? Quanto a renovação, né? A aprovação definitiva foi no dia de São Francisco. Então, o mês de outubro para a gente é um mês muito especial, né, onde a gente comemora São Francisco, que é a base da nossa espiritualidade, né, mas também a aprovação das oficinas pela Santa Sé, né, e a Páscoa do Frei, que foi no dia 28 de outubro. Então, a gente vai intensificar, assim. Já começamos esse ano todo, né, com essas jornadas, que é uma maneira das pessoas, como o Ronaldo já falou, né, que não conhecem as oficinas, conhecerem um pouco, sem ser a oficina em si, né, mas conhecer a nossa espiritualidade, aqueles que já conhecem reviverem um pouquinho, e a gente já fez várias em Natal, fez também em São Tomé, foi feito em Currais Novos, para que as pessoas conhecessem um pouco mais esse ano, e vai continuar, né, também vai ter os eventos para os guias, né, e a gente vai, digamos assim, culminar com o encontro de experiência de Deus, que foi dado uma oportunidade para que mais pessoas vivam, então vai ser no Carnaval do próximo ano. Daqui até lá a gente tem muita coisa para viver juntos. E aí teremos essa jornada de convivência fraterna para os guias, né, que será em novembro, no início de novembro, né, Osana? Também será esse momento festivo dos 35 anos. E o ED, que é esse encontro, esse retiro, né, que a gente diz que é um presente, uma verdadeira imersão, uma verdadeira terapia espiritual, realmente. São 5 dias de retiro, muito profundo. E quem tiver a oportunidade, a gente vai, né, depois divulgar direitinho, mas você vai ser no Carnaval, com a experiência de Deus. Uma fazenda que a gente tem um lugar muito... A gente está vendo. Vai dar certo. Né? O local direitinho, porque como mudou a data, né? Mas realmente é um encontro que quem não fez, seja das oficinas ou não, vale muito, muito a pena. A gente consegue fazer uma revisão na nossa vida inteira, porque são 5 dias só voltados para nós mesmos, para Deus, revendo tudo, revendo todos os pontos que são importantes para nós, né? Então,
vale a pena. Quem não fez, quem não conhece, não precisa ser guia, não precisa ser das oficinas. O convite é aberto para todo mundo. Muito bem. E quem tiver a oportunidade de fazer uma oficina ou indicar para alguém, né, para seu filho, para um parente, para uma pessoa, não precisa ser da igreja. Qualquer pessoa, é um serviço aberto a qualquer pessoa, né, para fazer a oficina. É uma oportunidade que abrace, né? Sempre estamos dispostos aí às paróquias, às comunidades, ou até em ambientes também que não tem associações, pessoas também que não têm a ver com a igreja, né? Então nós vamos aonde o povo estiver, né, Osana? Isso. Muito bem. Osana e Ronaldo, nosso programa já está se encaminhando para o encerramento, mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que as pessoas elas podem ter acesso a esses encontros das oficinas de oração, se elas têm que procurar uma paróquia, ou de que forma que elas podem ter acesso a esse serviço. Pode procurar, sim, a paróquia, né? Mas também tem um canal que é no Instagram, onde as pessoas podem ir lá, e inclusive já podem se inscrever, que é o canal do Instagram, Oficina de Oração e Vida, tudo junto, né? Tem o RN e sim, tem o, sim, digamos assim, o nacional, que é do Brasil todo. Esse do Brasil todo é que a pessoa tem como se inscrever lá, sim, direto, né? Fazer a sua inscrição, porque tem um período, como o Ronaldo colocou, né? Geralmente fevereiro e agosto, né? Mas a pessoa já pode colocar o seu desejo, o seu interesse e buscar e se inscrever, né? E no do RN também pode deixar lá o seu desejo no direct e falar com a gente, né? E nas paróquias também, às vezes surge o pedido de um padre para ter oficina lá, a gente consegue organizar um grupo e ir para onde a gente pode ir, pode levar as oficinas para onde quiser, e a gente tem o maior desejo que elas cheguem a muitos lugares, né? Verdade. De repente pode até nos convidar durante esse período agora até o final do ano para a gente fazer uma palestra, um momento de esclarecer até o que é a proposta das oficinas, né, Osana, e até a paróquia pode nos convidar, nós estamos aí à disposição para isso, né? Para poder levar essa evangelização. E os encontros, eles são sempre presenciais, né? Sim. Os encontros são sempre presenciais, porque a experiência com Deus ela é muito profunda, não dá para ser... o que a gente vive na oficina, não dá, pelo menos por enquanto, não dá para a gente viver online, não, né? Somente, tem que ser presencial mesmo. A gente agradece pela participação de vocês, Osana e Ronaldo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja. Acabou passando bem rápido esse momento de conversa aqui conosco. E para a gente finalizar, deixo o espaço aqui para vocês transmitirem uma mensagem final ou queiram acrescentar alguma informação que ficou faltando, que queiram reforçar no encerramento aqui do nosso programa. Eu diria o seguinte, que a gente tem um Deus tão grande e às vezes a gente não conhece Ele. E muitas vezes a gente passa por situações e por dificuldades na vida que a gente nem precisaria passar se a gente estivesse em contato com esse Deus. Então busque a Deus onde você estiver, da forma como você souber. Se quiser a nossa ajuda, a gente vai estar aqui para isso. Mas não deixe de buscar, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Estar com Deus, conhecer a Deus, buscar a Deus na paróquia, mas também fora da paróquia, no sentido de quem é esse Deus? Eu preciso conhecer. E a Igreja Católica é tão linda, tem tanto a nos oferecer, então busque, não deixe de buscar a Deus, porque a gente precisa e pode viver muito melhor com Ele. Porque sem Ele aí fica mais difícil. E eu termino também com a frase do Frei Inácio que ele diz: a nossa missão é implantar o Deus vivo nos corações. Porque uma coisa é a palavra Deus, é um conteúdo, tem um significado. Outra coisa é se relacionar com Deus. E ele disse: se a gente não se meter, não mergulhar de cabeça, a gente nunca vai conhecer a Deus. A gente vai ficar sempre na superficialidade. E a gente pode falar muito de Deus, mas sem relacionar com Ele, né? E tem outra coisa que ele diz também, já que a gente está no espaço de igreja, né, a gente pode dizer, ninguém tem direito de falar de Deus se não fala com Deus. Então, acho que é um desafio nosso, nós que somos da igreja, né, a maioria das pessoas que assistem a VD,
Então, essa experiência que a Osana falou, então é a nossa missão, implantar o Deus vivo nos corações. No nosso próprio coração, né? Verdade. E no Primeiro, coração dos né? outros, isso mesmo. Sem dúvidas. Mais uma vez, a gente agradece pela participação aqui no nosso programa, Osana e Ronaldo, assim como você que ficou em casa nos acompanhando, também no seu deslocamento, no trabalho. Muito obrigada pela audiência e você também que nos acompanhou aqui pelas redes sociais. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã. Desejamos a você e a sua família um domingo abençoado. Vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Fique com Deus e na Rádio 91.